Uhum. Eu creio o podcast está no ar. Seja muito bem-vindo. Aproveite, se inscreve no nosso canal e já dê um joinha. Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje estamos aqui com minha amiga, minha parceira de ministério, Marciane, um amor de pessoa, gente. Hoje vocês vão conhecer a Marciane. Tá aqui junto com ela, a família dela, que é minha família também. E graças a Deus atendeu o nosso pedido depois de um bom tempo, né, de luta para dar certo. Hoje deu. Como você tá? Você cancelou os outros. Como você tá, mulher? Eu tô bem, graças a Deus. Firme na rocha. Igual a gelatina no pote. Precisa desgrudar de lá. Tá certo. Má, pra gente começar essa conversa, a gente quer, assim, saber um pouquinho da sua história. Como que começou para você chegar até hoje, assim, uma mulher formada, missionária, uma mulher que prega a palavra de Deus. A gente entende que sempre tem um processo. A gente quer entender esse processo, como que foi passar por essa vida para chegar até aqui, onde você está hoje. A paz do Senhor a todos que estão ouvindo. Fácil não foi, né? Eu costumo dizer por onde eu passo que para chegar aqui eu passei pela moinha e pela prensa. Para hoje eu sei quem eu sou, porque não é fácil. Desde muito cedo eu tive esse chamado, mas por ser muito jovem eu preferi dizer não. E quando você diz não para Cristo, Ele te deixa ir até um certo ponto. Há um limite para isso. No dia que Ele me puxou de volta, foi o tempo da moinha, o tempo do processo que eu passei. Eu tive depressão, não sei se alguns sabem. E dentro desse processo, eu tive percas, mas dentro desse processo eu vi o Senhor, eu até deixei marcado aqui para falar para vocês. Salmo 139, e o verso 16. Eu te conheci quando você era informe, ou seja, te conheci quando era um embrião. Eu tinha todos os seus dias escritos em um livro, ou seja, ele sabia que eu ia dizer não no início, mas que com o tempo eu voltaria e dizia sim à vontade dele, que é a melhor coisa que a gente faz. Então, esse processo não atingiu só a mim, atingiu toda a minha família, porque quando você passa por um processo que você vai passar com o Senhor, que Ele te leva, é um processo até fácil, é dolorido, mas é fácil. Mas quando é um processo que você entra com as suas próprias mãos, é complicado, porque você vai atingir quem está próximo de você também. Então, foi um processo muito difícil. Foram 4 anos dentro desse processo que eu estive passando. Tive depressão. E eu lembro que um médico chamou meu esposo uma certa feita e falou para ele que eu não chegaria aos 30 anos de idade. Porque além da depressão, eu também tenho pressão alta. E ela não baixava por nada. Então não tinha muito o que eles fazer por mim. E teve uma certa feita que foram umas irmãs na minha casa orar, era uma quarta-feira. E eu lembro que uma delas disse assim, hoje é o último dia que o Senhor te chama. E quando elas saíram, eu tive uma conversa com Deus dentro do meu quarto. E eu falei para ele, Senhor, se é isso que tu quer, eu quero que você me mude aqui dentro. E faça eu mudar. Porque até então eu não queria essa mudança. Era por chamado missionário? Chamada missionária, a pregar a palavra do Senhor. E é uma coisa que eu sempre dizia não. Desde criança a gente sempre ouvia, você vai ser pregadora. Eu falava, essa parte eu não sei. Eu sei não vai errado, mas eu sei. Então isso é difícil, mas hoje eu não consigo dizer não àquilo que o Senhor me chamou. E pretendo honrar Ele até o dia que Ele me tomar para si. E conta um pouquinho sobre as suas missões, lugares que você já foi, internamente, já foi internacionalmente. Conta um pouquinho pra gente. Internacionalmente, estou na espera Olha, dessa tá promessa. Vai chegar. Então, recentemente eu estive no Pará. Foi algo que eu e meu esposo a gente colocou no coração, que a gente queria visitar campos missionários. Porque a gente ajudava os missionários, mas a gente nunca comparecia, né? Então eu queria ver como que era um campo missionário. E o engraçado é que o pensamento que eu tenho é o mesmo que o meu esposo tem, que era ir ao campo e viver como eles vivem ali, sabe? Conviver, comer o que eles comem. Porque às vezes a gente sai daqui de uma cidade grande, vai para outro lugar, para outro estado, como é no Pará, uma região totalmente complicada para se viver ali onde eles estão.
Chega lá, eles têm todo aquele cuidado com você. Mas a gente pediu para não ter esse cuidado, a gente queria ver como que era o processo que eles passavam. E a gente visitou algumas ilhas, entre elas uma ilha por nome a Ilha da Derrubada, a gente foi. E dentro daquele processo eu vi como os irmãos ali passam. O que eles comem? A gente provou do turu, não sei se vocês conhecem. Nunca nem ouvi falar. É uma espécie de molusco, que ele é tirado de tronco de árvore podre. Ai, Dentro, no mangue, você vai, tira. E o missionário, quando eles vão para essa chamada, eles têm que passar por essa prova. De provar o turu, mas não provou como eu provei, que era limpinho, tudo organizado. Não. Lá você tira da casca, limpa, come. A gente não, eu até brinquei. E o cheiro é No forte. momento eu falei pro meu esposo, eu fui na brincadeira e falei, eu só vou provar se tiver limão. E eu lembro que tinha uma senhorinha da nossa turma, de repente ela sumiu. Eu procurei a irmã Maria, ela não estava. Porque ela veio com uma bacia de limão e um pote de pimenta. E falou, pois aqui não tem mais desculpa. E a gente provou o turu. E eu vi ali como que eles passam. Uma coisa que acho que na mesa do brasileiro em si é algo que tem e que a gente pretende ter, que é o arroz e o feijão. Lá o que eles mais comem é farinha e cuscuz. Independente seja seco. E o que eles têm na mesa dele é o que vai socorrer não só eles, mas a população, porque a base missionária, quando ela é instaurada lá numa ilha dessas, ela é um ponto de referência. Um lugar onde a pessoa vai pedir socorro, é um lugar onde a pessoa vai pedir um remédio, vai pedir um alimento, porque não tem, e você precisa ter. Então isso para mim foi uma experiência extraordinária. Mas o que mais me marcou, eu dá vontade até de chorar nessas horas, tem um jovem que ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e eu perguntei para ele como que foi o contato dele com o Senhor. Ele falou que estava afastado, e um dia o Senhor falou que ia visitar ele com outra língua. E ele fala espanhol fluentemente, sem nunca ter pisado dentro de uma escola. Caramba. Porque o Senhor deu, porque o Senhor falou que ia levar ele para um povo que a língua nativa seria essa. Então, isso para mim foi impactante. Eu voltei dali, se eu já era crente, eu voltei desejando mais, sabe? Levei minhas filhas para ver isso. E eu acho que é algo que a igreja, até fala onde eu passo, que a igreja deveria fazer. Tanto jovem, obreiros, procurar conhecer um campo missionário que você vai ficar assim impactado. Isso você faz de uma forma própria, assim, ou é ligado a um grupo? Ou você percebe assim, eu vou para determinado estado que conheci. E aí você vai e Deus vai direcionando. Como que é? Desta vez a gente foi, sei que acho que alguns já conhecem, é o Campos Brancos, missionária Kelly Gaspar. Por a gente já ter conhecido a missionária, alguns missionários dela também. A gente foi com isso, mas a gente foi tirando nossa decisão mesmo, né? A gente só ligou para ela e informou que a gente estaria lá por alguns dias. E ela nos recebeu muito bem. E é um lugar que eu indico para o jovem que quer conhecer o campo missionário. Teve uma ilha que a gente foi que são 2 meninas que estão lá. Lá não tem luz, lá não tem saneamento básico, lá não tem nada. A casa que elas estavam estava caindo, sabe? Porque ela não é feita de alvenaria, ela é feita de barro. E devido às fortes chuvas e ser uma ilha muito úmido, ela estava caindo, só tinha um lugar da casa que não estava caindo, que era o espaço da cozinha. E é onde ela se refugiava à noite, dentro de alguma tempestade, se vier. Então, assim, a gente foi por conta própria. A gente colocou no coração, porque eu falei para o Senhor que eu queria visitar e queria que as minhas filhas vissem o campo missionário, porque acho que é algo que eu prezo muito para que elas venham a aprender a valorizar a obra do Senhor. Porque é um campo assim que antigamente não era tão visado no nosso meio, né? Mas eu sou apaixonada pela obra missionária. E o pessoal tem um conceito que missões é só fora, né? E aqui dentro mesmo tem tantas situações que alguns estados passam que chega a ser surreal, né? Tipo, meu Deus, mas aqui dentro do Brasil, como assim? Sim. E o que você já viu assim que mais te chocou de situação que o pessoal vive ou alguma cultura, algo assim que foi estranho? O que foi mais estranho é que lá eles comem tudo que vem. E uma das regiões que a gente foi, nesse dia eu orei e pedi para o Senhor não permitir que eu provasse, né?
que ela falou que ia preparar uma preguiça e tartaruga. Para mim, isso não ia dar certo. Poderia até comer por respeito a eles, mas... Literalmente um bicho preguiça. E eles têm provado. E a missionária Andressa Farias, que é a que a gente tem mais assim, intimidade, ela falou para mim que eles põem à prova você como crente nessas regiões. Eles te põem à prova. E quando ela chegou na ilha Curaçazinho, ela lembra que chamaram ela para comer. E quando chegou lá, tinha uma cabeça de macaco. Não totalmente cozida. Ela falou que cortava ainda, saía sangue. E aquela moça colocou na mesa e falou, preparei especialmente para você. E ela começou a comer. E eu lembro que ela disse que quando terminou a vontade de vomitar, mas o Senhor falava, come até o fim. Mas era para... Fazendo um teste com ela. Essa moça era uma senhora, ela era macumbeira, ela da região. E queria ver se ela era crente realmente para suportar. E quando ela terminou de comer, aquela moça virou para ela e falou, hoje eu quero o seu Deus, porque você não fez e você deveria morrer, porque aí tem mais coisa do que apenas uma cabeça de macaco. Então, para você ir para esses lugares, eu procuro dizer que você precisa ir revestido, porque você não sabe o que vai encontrar. Aqui mesmo, dentro do nosso site em Osasco, quando o Matheus conhece, a gente iniciou um projeto chamado Projeto Mão Dadas. É apenas levar uma marmita para o morador de rua. Alguém até critica, mas uma comida? Que serve uma comida? Nada a ver, eles estão ali porque quer. E nem todo mundo está porque quer, porque estão sendo escravizados pelo inimigo. E uma certa feita a gente foi levar aquelas marmitas e isso me marcou. A gente desceu dos nossos carros, que a gente gritou, olha a marmita, o rapaz caiu endemoniado. E falou, vocês têm que sair daqui. A gente abandonou os carros abertos e foi expulsar. E era legião de demônios que eu via sair daquele moço. E a gente não falou nada, a gente não falou que era crente, mas a gente falou, olha a comida. E eu lembro que toda vez que a gente faz as marmitas, que a gente vai sair, a gente ora e fala, Senhor, vai na frente. Que não seja apenas o alimento, mas que através disso alguém venha ser liberto, alguém venha poder te encontrar. E o Senhor fez isso naquele nos colocando à prova. Então isso nos marca e eu quero mais. Tem pessoas que fugiram, né? Dizem, eu não vou mais, agora eu vou ficar só te ajudando aqui. Mas eu quero mais, porque eu vi que eu aprendi desde muito menina, né? Que quando você começa a dar prejuízo para o inferno, é onde ele se levanta mais contra a tua vida. Enquanto você está de braço cruzado, nada acontece. Então é algo que eu procuro fazer mais ainda. E esse ano que entra, eu pretendo fazer mais uma viagem missionária. E já sabe para onde? Ainda não. Eu queria ir para Manaus ou para Amazonas, ali nas regiões onde estão os índios, conhecer também. Vamos ver onde Jesus vai nos direcionar. Para alguma aldeia você já chegou aí? Ou foi só mais mesmo nessa parte do Nordeste? Só por enquanto, só na parte do Nordeste. Internacionalmente, só meu esposo, que já foi para Cuba. Ele é corajoso. Chique. Ele é chique demais. E uma coisa assim que você falou mais... Uma parte assim que eu queria saber. Quando você começou a dizer não, você entrou na parte da depressão. Enquanto você estava nessa fase, você chegou a sair da igreja? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que para muitas vezes ainda causa espanto. Eu não precisei sair da igreja, porque eu já estava fora dela dentro da casa. Isso hoje em dia acontece muito, né? Isso. E muitas das vezes a gente nem percebe. Quando eu vou contar o meu testemunho, a dracma perdida, né? Se perdeu dentro de casa. Dentro de casa. Eu perdi a dracma, que a gente prega muito, né? Vai procurar a sua dracma, mas onde ela estava? Estava dentro de casa. Entendeu? E eu falo sempre, não adianta você estar dentro da casa e não estar no dono da casa. Porque eu tive por muito tempo dentro da igreja. Eu fui criada na igreja, desde muito menina. Sempre gostei de trabalhar dentro da igreja, mas eu nunca tinha tido um contato com Cristo verdadeiro, sabe? Eu precisei ter esse contato para saber quem era Ele. Antes eu não tinha isso, então eu não precisei sair. Eu já estava fora aqui dentro. E como uma mulher pregadora, que hoje em dia é até difícil a gente ver uma mulher que realmente coloca as caras para pregar, né? Esse congresso eu até fiquei admirado, porque foi um congresso que começou na quinta-feira, terminou na segunda. E só teve um dia, né, que foi mulher, que foi na segunda, né? Ou que foi homem. O homem foi na segunda. Todos os dias foram mulheres, e mulheres que, assim, pregaram surpreendente muito bem. E hoje em dia, tipo, a gente vê mais homens procurando o ministério que Deus deu do que as mulheres.
As mulheres a gente vê mais, digamos, no sigilo. Chega na conversa e passa a palavra de Deus. Mas no púlpito hoje em dia a gente vê literalmente mais homens, né? E como você se sente hoje em dia? Porque pensa numa mulher que tem agenda toda semana, é marciana. Pelo amor de Deus. Quando eu disse sim para o Senhor, eu falei que eu queria aprender. E não é aprender apenas no orar, no jejuar, ouvindo, não. Eu queria aprender. Então eu procurei estudar. E é uma coisa que eu amo fazer é ler. Tem uma coisa que me deixa feliz é você me dar um livro. Aquilo acende algo em mim. E eu sempre incentivei meu esposo também, ele sempre me incentivou nessa área. E a gente começou a estudar teologia, porque eu queria compreender, melhorar, para servir melhor ao Senhor. Porque eu me inspiro muito dentro da palavra do Senhor, que eu vi que todas as mulheres, biblicamente você conhece, que foi chamada como profetisa, como juíza, como foi Débora, elas estudaram, elas não estão ali, elas não caíram por um acaso. E as mulheres traz muito esse negócio, não, mas se Deus não quiser me usar, Ele vai me usar assim. E às vezes a gente precisa sair e aprender para poder ministrar a palavra do Senhor, porque na verdade o espaço de ministrar, você vê mais o masculino, porque eles estão ali, é obreiro. Tem gente que fala, mas você não é obreira. Eu falo, não preciso ser obreira. Eu só preciso dizer sim ao chamado do que Ele me chamou, aquilo sim. E procurar buscar conhecimento, que eu acho que é o principal de todas as coisas, e nunca perder o foco, que é a Bíblia. O principal conhecimento é a Bíblia, mas tem outros meios também que você pode procurar, mas nunca abandonar a Bíblia. E pegando até um personagem que você citou, a Débora, ela estava ali, né, como juíza do povo, e os homens eram até covardes, né, para ir para a batalha, para fazer tudo, eles ficavam com medo e dependiam dela dar um empurrão. E muitas vezes ela ficava até incomodada, porque tipo, poxa, vai vocês, né? Ela e ela se tinha que se incomoda até o ponto dela dizer, eu vou, mas a honra não será minha. E quando ela fala, tem muita gente até que usa errado esse texto, que ela estava falando sobre ela. Não, quando ela fala que vem de uma mulher, ela estava falando de Jael. Jael estava lá sofrendo quietinha. Mas na hora que precisou agir, ela mostrou que tinha capacidade de agir corretamente, né? Isso é uma coisa que eu prezo muito também. E eu sou muito observadora. Eu sou muito brincalhona, o Matheus conhece, mas eu sou muito observadora dentro da palavra do Senhor. Eu procuro muito observar. Quando eu chego num culto, a primeira coisa que eu começo a prestar atenção do início ao fim, para saber em que ponto o Senhor quer falar. Como que Ele quer me usar aqui. E isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter isso. Quando você chega na igreja, não é apenas chegar, é observar, porque o mestre está na casa. E o bom soldado, ele tem que estar atento. Porque na hora que o capitão chama, ele não tem que... eu esqueci tal coisa. Não, quando ele chama, tem que estar pronto para agir. É o culto racional, né? Muitas vezes as pessoas vêm tão dispersas, pensando em tantas coisas, e ela deixa de fazer o principal, que é aproveitar aquele horário para se entregar. Eu enxergo que hoje em dia as pessoas ela não vai mais para a igreja para buscar a Deus. Ela vai para alimentar o seu próprio ego. Hoje Deus vai falar comigo. Eu quero ir porque eu quero ouvir Deus falando comigo. Hoje em dia a gente não vê a pessoa, vou para a igreja para adorar, vou para a igreja para dar o meu melhor para Deus. Vem bater o cartão, né? Exatamente. Tipo, tô aqui. Exatamente. Já vem com uma lista de casa, né? Hoje eu vou pedir tal coisa. Hoje o que Deus quer falar comigo hoje? Deus, por misericórdia, fala. Mas as pessoas hoje em dia não entendem mais o que é o culto. O culto é você literalmente se entregar para Deus. Sim. Não você esperar, Deus, o que você vai falar comigo hoje? Mande um hino que toque no meu coração e eu choro. Não. Se é prestar um culto, é você render graças, honras a Deus. Né? E não simplesmente vir para querer receber, ao contrário. Exatamente. Você tem que vir dar alguma coisa, né? Quando a gente vem com esse propósito de buscar verdadeiramente, quando eu canto o primeiro hino da harpa, ele já fala com você. Você já sente a presença dele. Mas quando você vem com o intuito de eu quero ver Deus falar, você nem percebe que ele está falando com você, porque você está fora de si. Mas quando você busca ele verdadeiramente, no louvor da harpa, ele fala uma frase só. Esses dias, eu estava em casa, eu estava muito angustiada por um processo que eu estava passando, e eu falei, meu Deus, eu queria tanto te ouvir. E quando eu saí, assim, na porta de casa para pegar as meninas na escola, peguei o carro, que eu virei na avenida, atrás estava escrito uma frase assim, ó, eu sou contigo.
Pronto, ele me respondeu. Ele não usou um vaso, ninguém veio marchando para mim, mas ele me respondeu. Porque ele falou comigo e supriu a minha necessidade do momento. Então aquilo me acalmou. Porque eu ouvi ele falando comigo através de uma frase. Estava no caminhão do moço. Eu sou contigo. E Deus fala de diversas formas, né? Às vezes a gente pensa que vai vir só o profeta e vai falar, eis que te digo que é isso, é aquilo. Mas eu acho que a gente nem pode culpar as pessoas, porque eu falo que o mundo se infestou de profetas de sentimentos. Sim. Que vê a pessoa que abaixou a cabeça, começou a chorar, já levanta e já quer profetizar. E hoje a gente vê muito nisso. Apesar que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou, eu sempre amei vigília. Mas as vigílias que eu estava indo, que eu estava frequentando, que aqui na nossa região não tem muitas, né? Por exemplo, no nosso setor mesmo é bem difícil. Apesar que a gente vai fazer agora na sexta-feira uma mini vigília, porque se passar das meia-noite é muita reclamação e é muita polícia. Sim. E é muito problema. E por conta disso a gente vai para fora para as vigílias. Porém, eu fiquei desgostoso de ir para as vigílias de fora, porque eu comecei a observar muito isso. E as pessoas, elas olhavam aqui e falavam, nossa, aquela vigília é boa porque Deus usa. Não é, porque é muita meninice. A igreja hoje virou um comércio, tanto de palavra, tanto de quantas outras coisas que for. Hoje a igreja está virando um comércio. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque o nosso setor, o setor de Osasco também é um setor que eu gosto muito, tem prezado muito nisso. São setores que ainda prezam pela sã doutrina. E eu vejo muitas igrejas que começam a meninice, os pastores ainda lá de cima estão sabendo que aquilo é meninice e deixa acontecer. Apesar que, acho que foi esses dias, estava o André Leal pregando aqui, ele falou do sininho, do porquê do sininho ali em cima. E realmente, hoje a igreja está precisando muito entender que o culto não é meninice, o culto é para você estar na postura correta. O culto é para você entregar o seu melhor a Deus. Então, por isso que eu falo que o culto não começa na hora que você entra na porta, o culto começa em casa. E hoje em dia a pessoa briga com a mãe e sai de casa direto e vem para a igreja. E vem, estou esperando Deus falar comigo. Aí sai daqui porque Deus não fala, ou quando Deus fala nem percebe, e ainda acha ruim, pensa, Deus não me ama, eu vou sair da igreja, porque eu já vi isso acontecendo. E tem aquela questão, a pessoa quer ouvir o que vai massagear o ego dela. Sim. E quando o Senhor chega na casa e fala o que Ele quer falar? Eu já estava falando sobre isso hoje, montando aqui o cenário e a gente estava falando isso. O que Deus, se a gente parar para perceber, o que Deus tem mais falado, tanto no podcast, tanto nas pregações hoje em dia, é sobre os processos e sobre como nós devemos adorar a Deus. Porque a gente tem visto isso muito se acabando, muito se acabando. O Rafa, mesmo quando fez o último congresso dos adolescentes, fez o tema, eu nunca vou me esquecer desse tema, Tesouros em Vaso de Barro. Todo mundo veio aqui, todos os preleitores, e pregou sobre os processos. Foi. Até a Débora falou que pegou aquele tema pensando os tesouros no vaso de barro, mas as pregações foram formadas no processo do barro para que possa ser colocado os tesouros dentro dele. E dói, esse processo dói. Dói muito. E tem muita gente que está até dentro desse processo, já está até com o vaso pronto, mas quando entra no fogo, que é o teste final, trinca, tem que voltar para todo o início do processo. E a gente não olha para isso. E isso eu prezo muito na palavra do Senhor. Ele prefere, eu até falei isso dentro do carro com meu esposo, ele prefere nos ver quebrado na mão dele do que nos perder. Exatamente. Mudando de assunto, vamos falar sobre a família. Como você conheceu seu esposo? Os adolescentes gostam muito dessas histórias, como começou o relacionamento. E é até bom para eles se espelharem em histórias de pessoas de Deus, como conheceram, né, os seus esposos, suas esposas. Olha, eu era regente dos adolescentes e eu fui para um culto na sede de Osasco e o pastor José Brandão estava lá. E eu apresentei uma peça junto com o grupo e o pastor queria saber quem era a Índia. Aí eu fiquei de pé e ele falou assim que Deus estava preparando um casamento para o meu. Eu até ri naquele dia, porque eu não estava pensando nessa possibilidade. E o Senhor falava naquele dia para ele assim, que eu ia conhecer o meu esposo, que eu ia casar e ia ter 2 filhos, e a primeira ia ser mulher. Eu olhei para ele, tá bom.
Tipo... E passando um tempo depois eu conheci o Gilmar. A gente teve o primeiro contato, mas se afastamos. Depois ele foi se achegando até me conquistar e a gente começou a namorar. Foi um ano de namoro para preparar tudo. E quando a gente estava preparando tudo, o Senhor fechou a porta para os dois. E todo mundo falava, como você vai casar agora? Eu falei, não sei, Jesus falou que eu ia casar, ele vai se responsabilizar. E foi literalmente o que o Senhor fez. Ele preparou dos móveis ao casamento. E a gente casou. E hoje tem 16 anos que a gente está casado. Temos 2 filhas. E verdadeiramente foi o que o Senhor falou. A gente tem 2 filhas. E o Senhor sempre falava, eu vou te dar 2 filhas, porque eu te quero na obra. Você não vai ter desculpa de dizer hoje eu não posso, porque a criança está doente. E hoje eu tenho 2 adolescentes dentro da minha casa que quando eu chamo para ir, sim, a Emily que louva, a Ana já é mais reservada. Mas está ali junto. Então não tem como dizer não. O Senhor, ele faz tudo no tempo certo. Foi um processo muito difícil para casar com esse homem, viu? Porque ele veio de outra congregação, de outra igreja, e na nossa época tinha poucos jovens na nossa congregação. E quando ele chegou, então ele era o quê? A Coca-Cola do deserto, era a atenção do momento. E eu falei, e quando eu vi aquelas meninas assim, sabe, eu falava assim, eu não vou assim, eu vou orar. Se for para mim, vai ser. Se não for, meu irmão, fica à vontade. E hoje a gente está aí, 16 anos de casado para a honra e glória de Jesus. Olha aí o exemplo, viu, gente? Ó, ela foi orar, ela não saiu já olhando primeiro, assim, nossa, que bonitinho, já foi, né? Primeiro orar. Para melhorar, antigamente não tinha WhatsApp, confirmar. Né? Tinha o que na época? Cartinha e mensagem de texto. Pronto. Pronto. Às vezes mandava, sabia nem quem era. Exatamente. E o celular nunca tinha crédito para ligar, só para receber, né? Então tinha que esperar a boa vontade do varão ligar. Bom, deu certo, né? Isso que importa. E você, Má? Hoje você, como preleitora e missionária, para os nossos adolescentes, jovens e para os nossos irmãos, o que te incentiva a continuar? Tipo assim, porque a gente sabe que não é fácil. Principalmente para quem prega já não é fácil. Aí quando Deus ainda coloca a chamada missionária, aí o negócio é mais apertado ainda. O que você assim aconselharia às pessoas que tá nesse processo, que já aceitou o chamado de Deus, tá começando a sentir o peso e tá pensando em abandonar? O que você falaria para essas pessoas? Primeiro ponto, olhe para quem te chamou e não quem está do seu lado. Olha para quem te chamou. Porque a gente preza muito na opinião de alguém que está do nosso lado. Sim. A gente nunca preza a opinião de Cristo. Eu sempre falo isso. Tem muita gente preocupada com o que, por exemplo, Mateus pensa de mim. Mas o que Deus pensa ao teu respeito? Você tem se preocupado com essa frase? E isso me levou. Quando eu iniciei esse processo de querer a vontade do Senhor, todo olhar feio que vinha para mim, toda provinha, eu já saía da igreja e eu vou desistir. Aí um dia Jesus me chamou dentro do quarto, falou, senta aqui. E eu sentei e ele falou comigo. Você tem que começar a ouvir o que eu penso ao teu respeito e não o que os outros pensam. Então quando a coisa está bem apertada, eu dobro o joelho e pergunto, Jesus, como é que eu estou aí diante de ti? Eu não quero saber de mais nada, Senhor, só me fale como eu estou diante de ti. E quando eu chego na igreja, o Senhor fala, me agrado de ti, então eu já ganhei o dia. Então, ouvi o que o Senhor quer. E ontem aconteceu um fato muito lindo na minha vida, que eu estou assim até agora impactada. Eu estava fazendo um jantar e estava faltando batata. Eu falei para a Emily, vai. Só porque quando eu falei, Emily, vai, uma voz falou para mim, ela não, você vai. E eu desci, estava chovendo, eu desci rapidinho. Não tinha, eu fui no outro lugar também, não tinha e voltei. Não entendi, eu falei, não ia ter batata, para que eu vim, né? Quando eu voltei, o carro, um Uber parou e a moça saiu com um bebê desfalecido no colo, que ele tinha engasgado. Tá desfalecido. E ela veio chorando para cima de mim. Eu comecei a repreender o espírito da morte, que é a única coisa que me veio naquele momento. Eu comecei a repreender. Eu falei, Jesus, eu não aceito essa criança morrer aqui. Todo mundo me olhando, começou a vir gente para tudo quanto é lado. Fez um trânsito na minha rua. E quando aquela criança respirou, ela olhou para mim.
já consegui te engolir. Aquilo para mim me marcou. Eu subi as escadas chorando. A Ana e as minhas ficaram olhando. O que foi, mãe? Falei, porque Jesus me fez sair de dentro de casa para mostrar mais uma vez que é assim que Ele quer a mamãe. Então isso para mim não tem palavras. Eu ver o Senhor fazendo, não é o que Ele fez na minha vida que me motiva, é o que Ele faz na vida de alguém através de mim que estou sendo um canal, que me deixa se levantar. É quando o dia que está tudo acontecendo ao contrário, alguém olha para você e fala, você é um exemplo para mim. Eu não desisti ainda porque você é um exemplo para mim. Isso para mim me motiva a continuar e não observar o que os outros pensam. Porque quando você olha para isso, seu barco só afunda. Porque Jesus mesmo fala que maldito é o homem que confia no homem. Mas bendito é o varão que confia no Senhor e faz dele a sua força. Então, isso é o que me motiva todos os dias. É porque a gente tem que olhar sempre para Cristo, né? A gente pode usar como Pedro como exemplo, né? Porque ele quis olhar para o que não deveria e infelizmente acabou afundando. Mas as pessoas, é aquilo, né? Voltando até no assunto, as pessoas elas estão querendo alimentar o seu próprio ego. Elas não querem saber o que Deus está pensando de nós. O que importa é o que o pastor está pensando de mim, o que a irmã do círculo de oração pensa de mim. Aí as irmãs do círculo de oração, tem muita pessoa que fala isso. Quando eu chamo algum amigo que está fora da igreja para vir, ele vem e fala, mas a irmã do círculo de oração me olha com uma cara. Mas você vai para a igreja para quê, meu filho? Para que você vai para a igreja? Isso é uma estratégia que o diabo usa para manter as pessoas fora. Sabia? A pessoa às vezes nem está te olhando com algum olhar de desprezo. Às vezes o dia daquela pessoa não foi legal e ela não está bem. Que aí o rosto dela vai transparecer, mas você chega o inimigo e fala, tá vendo, fazendo isso por sua causa, é por você. Então ele quer nos tirar de todos os tempos, do foco dele é nos tirar daqui. E eu falo também, uma coisa que eu falo para as minhas filhas, tem muita gente que só quer a benção, mas o dono da benção, ninguém tá afim de buscar a ele de verdade. É verdade. E o maior problema nisso tudo é que a nossa fé tem que estar firme em Jesus, independente de qualquer coisa. E se a gente olha para as pessoas, a gente se decepciona. Então, olhar para as pessoas é uma coisa que não podemos fazer em momento nenhum. A nossa fé tem que ser firme em Jesus, independente se olharem ou de um olhar mal de propósito, ou um olhar que a pessoa não foi de propósito. O nosso foco tem que ser Cristo. Porque se a nossa fé estiver firmada em Cristo, nada te abala. Nada abala. A gente vai ser forte, vai ser fortalecido no Senhor. É que nem Paulo diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque se a gente olhar para o homem, a gente vai continuar sendo um homem caído. Agora, se a gente olha para Cristo, que Ele é perfeito, né? A gente tem que sempre procurar ser parecido com Cristo. Eu me apego também muito ao exemplo de Daniel, porque se Daniel olhasse para o homem, ele estava junto na hora que o decreto estava assinado. Ele olhou para Cristo, chegou em casa, abriu a janela, fez o mesmo processo que ele fez antes do decreto, ele já fazia. Porque ele sabia em quem ele confiava. Aí você vai ver lá no capítulo 6, verso 27, que o próprio rei testifica. Que o rei fala, a partir de hoje o decreto que eu faço é que todos adorem o Deus de Daniel. Então como é que alguém vai se espelhar em mim se eu estou olhando para o homem? Verdade. Cheio de falha. Porque somos falhos, ninguém aqui está santo, é o que eu sempre falo. No dia que chegar um patamar de santidade, Jesus tira em mesmo instante. Porque no minuto seguinte eu posso pecar. E tem gente que fala, mas eu não peco. Você já está pecando porque tu abriu tua boca e dizer que tu não peca, meu querido. Tu já pecou mentindo. Né? Isso eu olho sempre também. Eu não sou assim de apontar, mas eu sou de observar. E falo, Jesus, me dá graça. Porque eu tenho 2 filhas adolescentes. Dessa fase delas é muito complicada. Principalmente nos últimos dias. Porque é muita coisinha, novidade que chega nos ouvidos delas. E você tem que ter a estratégia, eu peço sempre para o Senhor dentro da palavra. É aqui. E o engraçado é que o que eu converso com elas em casa, Deus fala com elas na igreja, sem a pessoa nem estar sabendo do assunto. Aí elas olham para mim. A senhora ligou para ela e eu falei, não. Então assim, é buscar conhecer Deus. E quando você conhece Ele verdadeiramente, você não olha para ninguém, não. Você não gosta de mim, amém. Eu continuo te amando porque eu tenho que entrar no céu. Mas você entrou num assunto
que alguns minutos atrás que é um pouquinho polêmico. Hoje em dia. Na verdade, não hoje em dia, já foi bem pior. Sim. Teologia. Muita gente hoje critica, mas antigamente muita gente criticava mais ainda, porque era Sim. pecado, né? Mas hoje em dia, apesar que eu conheço pessoas que falam que não faz teologia porque estraga o crente, ou teologia que esfria a pessoa. Você diz que a partir do momento que você disse sim ao chamado, a primeira coisa que você buscou foi aprender mais. Qual que é a sua opinião concreta sobre a teologia? Então, foi um ponto muito importante que você tocou. Quando eu quis entender, porque eu vinha da igreja onde eu estava, que eu aprendi que a teologia era errada. Que ter conhecimento demais era errado. Mas quando você lê Provérbios de Salomão, que muita gente busca quem cedo busca, de madrugada me acharão. O Senhor está falando da sabedoria, a sabedoria que está falando. Quanto mais conhecimento, mais cedo vocês me buscar, mais vocês vão me achar. E eu quis entender. E quando eu entrei na sala de aula, que foi com o pastor Wilson Farassi, que foi o meu professor, ele falava assim, é porque muito se apega apenas o que os livros falam e esquece da verdadeira teologia que é a Bíblia. Porque tem gente que está estudando teologia, mas ele não para ler a Bíblia. Ele não para orar, para jejuar. Realmente. E fala que a teologia é pecado. Realmente. Às vezes fica só baseado na opinião e uma revelação que uma pessoa teve, né? Ela não busca ter a sua própria revelação que Deus dá. Exatamente. Busca em livros, mas então, não busca... o que eu falo é incentivar, busque, porque o conhecimento nunca mais... Porque a própria palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Pois aí, até um amigo meu mesmo, a gente estava conversando, e ele falou que não tem o porquê ele estudar teologia, porque se ele orar, o Espírito Santo dá entendimento da palavra. Mas já vi cada coisa acontecer com esse Espírito Santo, que é feia coisa. Tá entendendo? Porque eu acho que quando você tem conhecimento da Bíblia, nada te engana. Primeira coisa, busque o Espírito Santo, peça a ele o discernimento. Para você ter o conhecimento, discernir o que é de Deus. Porque eu já cheguei na igreja para ministrar assim, que não vou falar nomes aqui, mas que eu pisei lá dentro, o Senhor falava, eu não estou. E eu falava, Jesus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Se o Senhor não está aqui, o que eu vou fazer? Sabe qual é a ordem dele? Apenas fala. Apenas fala o que eu te mandar. Quantas vezes? Então não é porque a irmã lê demais. Como eu tenho um primo que ele é psicólogo, ele começou a estudar psicologia e no Nordeste lá um pouco mais fechado nessa área. Maranhão, então, que é a área de onde eu sou. E quando ele começou a buscar estudar psicologia, a igreja dele falou que ele estava buscando uma área que era para espíritas. Então teve um processo muito difícil para ele chegar, mas o Espírito Santo sempre levou ele a ir por esse lado. E hoje aquelas pessoas que falavam assim é que buscam entender alguma coisa com ele. Às vezes não é o seu muito falar que vai te mostrar que você sabe de alguma coisa, é o teu testemunho. É você se ser lindo, porque toda vez que chegar alguma coisa, você for falar, eu falo que você perde a razão diante de Deus e diante dos homens. Como é que ele vai te defender se você já abriu tua boca? Ah, mas ele é meu advogado. Mas você não deixou o advogado falar? Foi você que se advogou sozinho, então... Entendeu? Então busque conhecimento, estudar, ler matérias, sempre buscar um conhecimento, isso te traz você querer mais, porque você vai entender a palavra do Senhor melhor. Eu entendo assim, o pastor Wilson sempre deixou isso muito claro. E lendo a palavra, né, o Senhor, ele fala que ele fará no momento certo lembrar. Então não tem como você lembrar de algo que você não leu. Sim. Então, por isso que é importante ler a palavra de Deus, porque no momento certo você vai lembrar, o versículo fala assim, assim, assim. E comigo já aconteceu várias vezes isso, de estar aconselhando alguém e aí começa a vir um versículo que fala tal coisa, que fala assim, que fala... Então, se eu não tenho essa prática da leitura da palavra, quando chegar nesses momentos de aconselhamento, ou até mesmo quando você estiver ministrando a palavra, se você não tem um respaldo bíblico, você começa a falar de si mesmo. E tem pessoas que falam, eu não preciso ler para pregar, na hora Deus vai me revelar. Eu falo, qual é, minha filha? Onde você aprendeu isso aí que eu ainda não aprendi? Na prática, isso aí dá um ruim que eu vou te falar, viu? Dá ruim mesmo. Apesar que eu já ouvi também dizer que
a teologia não é de Deus, porque foi o homem que criou. Eu falei, se for olhar na Bíblia, Deus, literalmente falando, ele é o maior teólogo. Ele é o maior professor de teologia que a gente tem. Então, muitas pessoas, elas criticam a teologia sem saber. Que nem eu ouvia muito as pessoas criticarem a teologia, mas se você pergunta para ela o que é soteriologia, ele não vai saber o que é, sendo que é algo que ele crê. Mas até eu estava num internúcleo da FAESP, que estava fazendo a escola de pregadores da FAESP que teve. Foi coisa de 5 semanas. E o Faraço mesmo falou que é impossível uma pessoa falar que não gosta de teologia, mas cantar os hinos da harpa cristã. Porque as harpas cristãs, quem escreveu era teólogo, não era qualquer pessoa. As pessoas procuravam ter conhecimento e sabedoria para passar as coisas que eram de Deus para o povo. Apesar que não foi difícil, ou não foi diferente com Armínio, não foi diferente com os protestantes. Porque eles procuraram ter conhecimento para conseguir a liberdade. Porque eu creio que o conhecimento traz a liberdade. Então, é isso que... Conhecereis a verdade. Sim, e a verdade vos libertará. Então, a Bíblia é a verdade. Só que a Bíblia, com a nossa mente humana, a gente não consegue entender. É o que eu falo, para o médico ele só tem um manual? Não, ele tem vários. Ele precisa estudar todos eles para poder compreender. Exatamente. Não tem para onde ir. A ciência, aqui é a nosso guia. O principal é a Bíblia. Mas eu preciso ter algumas coisas para entender. Até porque nos últimos tempos você está vendo aí esses famosos, eles estão vindo trazendo Bíblia. E uma pessoa que está desapercebido, ou uma pessoa que está inerte de aprender a palavra, cai na palavra deles. Eles ficam só no Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça também. Exatamente. Mas tem pessoas que estão só olhando para essa parte. É porque fulano é famoso, falou tal coisa. Está indo por aquilo. Eu não, eu vou à luz da Bíblia. O que ele me diz? O que a palavra me diz? E esse é um ponto também, né? Que nas escolas, né? Eles têm a matéria de filosofia, tem outras coisas que, de certa forma, acaba banalizando a religião, né? Que, na verdade, é tudo artimanhas do inimigo, né? As sutilezas Sim. que ele tem. Porque se ele já pega ali a mente de um adolescente, de uma criança, que é uma mente fértil, tá? É uma esponja, né? Tudo que for ensinado vai aprender, né? Vai absorver. E eles, às vezes, falam que o senso comum, você pode pensar coisas tipo, tradição, eu sou crente, minha mãe é crente, então eu sou crente porque minha mãe é. Então, esse é o meu senso comum, eu fui criado dentro disso. E o grande problema dentro disso é que a escola começa tipo, mas você sabia que a ciência questiona tudo? A ciência questiona se Deus existe. Porque filósofo tal fala isso, isso e isso. E eles são frases que eles criam que se você não tiver uma fortaleza, um pensamento sólido sobre quem Deus é, acaba dando ouvidos. Mas se a gente eu já vi muitos exemplos de adolescentes que infelizmente ouviram Sim. e se desviaram tanto do caminho que só Deus para conseguir trazer. Eu fui uma pessoa que na escola, porque tipo assim, na minha passagem do 9º até o 3º ano foi os momentos que eu fiquei fora da igreja, que eu me afastei. Então, entrou a matéria de filosofia. Isso para mim foi tipo o fim da picada. Para mim aquilo ali era tudo que o professor ali falava para mim eu absorvia e dentro de casa eu começava a debater. Porque como eu disse no outro episódio, eu comecei, a Má até me conheceu nesse momento, eu comecei a procurar as coisas que literalmente não eram de Deus para me afastar por completo. Então eu gostava de debater as pessoas que se achavam que sabiam. Uma desculpa para ir com a sua mente tranquila para fora, para dizer assim. Mas a teologia, ela fala, a história da teologia mostra que os primeiros cientistas eram teólogos.
Sim. Então as pessoas elas começaram a se engrandecer, que começou a, digamos, a mesma coisa que aconteceu com o Lúcifer. E por isso a gente tem esses cientistas de hoje. As pessoas elas querer explicar a Deus e começou a entrar os questionamentos. E aí os cientistas foram além do que deveriam. E hoje a maioria dos cientistas que a gente tem são tudo ateus. E esses processos que a gente vê hoje em dia, a minha filha mais nova, Ana Carolina, recente ela falou, né, que na sala dela, dentro de uma aula dessas, ela teve um questionamento de uma coleguinha, que falou que Deus não existe. E minha filha, na hora, ela procurou buscar responder para que não machucasse a amiga, mas ela só falou assim: se ele não existe, o que você está fazendo aqui? Porque o sopro da tua vida vem dele. Acho que a menina calou. Então, assim, ela busca entender, porque eu sempre estou ali explicando para elas. Porque nem tudo que se ouve você traz. O que a minha avó antigamente falava, muitas dos antigos falavam: leve 2 saquinhos. Um com o saco com o fundo vazio, furado, e o outro bem arrumadinho. Aquilo que serve para você absorve e guarda ali. Aquilo que não serve, deixa ele. Porque ele vai cair no caminho e você não vai levar para tua casa. Então é isso que a gente tem que ter. E eu acho que também é o que falta também. Uma deficiência não só da nossa igreja, mas acho que todas as igrejas no geral, é ter aula de discipulado para nos ensinar. Sim. Quando adolescente, jovem, a essa área, porque nos últimos tempos, o que o inimigo tem atacado é a mente dos nossos jovens, das nossas crianças e adolescentes. Porque ele vê que ali é um campo mais frágil. Então, eles estão atacando a essa área. Então, a gente tem que ter conhecimento, tem que buscar, dar palestras, mostrar a ele, à luz da palavra, o que é verdade, o que o inimigo está inventando para tirar eles do foco. Porque eu acho que isso é um principal que nos últimos tempos tem atacado muito dentro das nossas igrejas. Até mesmo assim, a escola ela desensina esses temas e é uma responsabilidade da igreja, das lideranças de orientar, na escola tá falando que é assim, mas à luz da palavra é assado. Porque assim, não tem como, essas pessoas que não acreditam em Deus não vão entender os mistérios de Deus. Não. Porque os mistérios de Deus ele só revela para quem ele quer. Né? Para quem busca esse conhecimento em Deus. Material, ele não então, entende, né? Na ciência, na escola, as bases da ciência que a gente mais vê, as teorias de Stephen Hawking, né? E a gente vê que Stephen Hawking, no começo da sua vida, ele era um cristão. Quando ele partiu para a área científica, ele começou a duvidar de Deus. Ele começou a debater com seus pais, que eram crentes, até ele sofreu um acidente e ficar da forma que ele ficou. E ao decorrer da sua vida, ele sempre foi uma pessoa que sempre procurava mostrar para o pessoal, para o povo daquela região, que Deus não existia. Só que no último livro que ele vai escrever da sua vida, antes de morrer, ele escreve a seguinte frase: é possível que nesse universo tão grande, tão extenso, na verdade é impossível que esse universo tão grande, tão belo, é impossível não ter a existência de um Deus. Por mais que ele não fale que seja o Deus dos crentes, mas ele afirma que é impossível não ter um Criador para isso tudo. Porque se a gente for parar para pensar, gente, não faz sentido do nada surgir tantas coisas assim, sem ter uma pessoa que criasse. Um pensamento, uma mentalidade por trás daquilo. E obviamente é o único que pode fazer isso, é o nosso Deus. Deus único e verdadeiro, como o próprio Jesus testifica quando ele vai se despedir dos discípulos em João, ele fala que vocês adoram apenas um único Deus verdadeiro, né? E a gente tem que ter essa ciência que existe apenas um Deus. Eu vim de família toda católica, minha avó, meu Deus do céu, tinha tanto santo em casa que eu tinha medo de dormir lá deles mesmo. E quando a minha avó ela teve um encontro com Cristo, não foi dentro de uma igreja, foi num culto num lar, numa fazenda. E minha avó, quando ela chegou, ela destruiu todos os santos. Porque naquele dia ela disse que quando ela disse sim, o que veio na visão dela foi: esse tempo todo eu estava me fazendo de boba diante de tanta coisa que eu pedi e nunca me responderam. Ela chegou e quebrou toda. Então, assim, ela mostrou. Aí a gente teve que se afastar, porque tem aquela família mais idólatra, né? Os parentes mais idólatras se afastaram. Sim. Porque a luz, ela realmente ela não incomoda as trevas, né? Totalmente. Não tem como.
Tanto que, até tocando nesse assunto mesmo, na escola, quem mostra sua fé é atacado, né? Eu sempre fui atacado no período de escola porque eu era crente mesmo, não era tipo, não, deixava claro que eu era cristão, porque eu tinha convicção, né, sobre quem era o Deus que eu servia. E eu sofria muito bullying por isso. E então eu falei assim, eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então eu não posso me dobrar a isso. E é o que acontece muito, né? Inclusive teve até um caso parecido de um adolescente que aconteceu a mesma coisa. Na escola não falavam muito porque ele não se defendia, porque ele ouvia essas acusações, né? Porque se você não faz o que todo mundo faz, você está errado. Você tem que fazer o que todo mundo faz, porque esse que é o certo. E eu falo, não, a minha essência não me permite fazer isso. A minha essência é que eu não vou nem debater, eu vou ficar quietinho, e era o melhor da sala, assim, eu estava com a fé firmada em Deus que era Deus que ia falar por mim. Eu não precisava ficar me defendendo, me justificando. E eu achava até um motivo de orgulho sofrer por não fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Apesar que entra o que a Má falou, né? Tipo, o que as pessoas pensam e não o que Deus pensa. E foi o que você fez. Você preferiu saber o que Deus estava pensando de você do que o povo. Não dá ouvidos ao que o mundo diz, né? É complicado, muito complicado. Eu passei por um período na minha juventude, nós morávamos numa área livre ali em Osasco, e eu sempre fui essa menina, eu era bem magrinha, mas sempre tive aquela vontade de ir para a igreja, eu gostava da escola bíblica dominical, eu gostava de se tivesse oração de manhãzinha cedo, porque eu fui criada assim. A minha avó me ensinou assim que o ciclo de oração não é igual daqui, né? Ela começa às 5 da manhã e vai até meio-dia, 2 horas. Então, eu aprendi muito cedo sobre isso. E eu sou a irmã mais velha, da parte da minha mãe, 12 irmãos. E tinha eu e minha outra irmã, e naquele dia um dos donos da área, era um domingo de manhã, eles bateram na porta da minha mãe com um tiro na porta. A gente acordou todo mundo assustado. E ele falou que ia levar eu e minha irmã, ia fazer o que bem queria e ia devolver os corpos. E a minha mãe já passou mal e eu tive uma coragem que eu não sei de onde. Hoje eu sei que ela veio de Cristo, né? Eu entrei na frente dele e falei, você me dá 3 dias? Ele, por que 3 dias? Eu preciso de 3 dias para me preparar. Se nada acontecer dentro desse período de 3 dias e nada fazer você mudar de ideia, eu vou sozinha, você não precisa vir me retirar daqui de dentro. Só porque foi 3 dias que eu pedi para o Senhor, isso foi num domingo. Eu entrei domingo, segunda e terça em jejum e oração, eu não comia, eu não bebia, eu era muito magro, o vento batia, eu caía. Mas eu não entreguei os pontos, porque eu queria ver Deus agir. E naquele último dia, na quarta-feira pela manhã, eu não esqueço, eu arrumei minha irmã mais nova para ir para a escola, levei ela até a escolinha, abracei ela, abracei a outra, chorando e falei, até agora nada aconteceu, então eu preciso fazer o que eu falei. E quando eu voltei para casa, eram umas 9h30 da manhã, quando alguém gritou e falou, olha, fulano escorregou e caiu numa pedra tão pequena e acabou de falecer. Nossa. Aquilo me deu uma vontade tão grande de agir, sabe? De querer gritar, só que eu me contive e comecei a chorar. E aí foi quando eu li na palavra do Senhor que a pedra de esquina, ela não é grande, ela não é bonita, ela é pequenininha, mas ela agiu por mim naquele dia. E desde aquele dia, o que entrou como chefe da área, ele falava assim, ninguém mexe na casa dela porque ela é crente. Eles moravam atrás da minha casa, passavam na porta da minha casa armados. E diziam, não mexa com ela, porque elas são crentes. E quando eles estavam, eu até falava para minha irmã, Raquel, que ela também louva, né? Eu falava que nós estávamos sendo um Davi para Saul, porque quando eles estavam atribulados, eles pediam para nós começar a cantar lá dentro de casa para eles se acalmarem. Então eu vi o Senhor, o primeiro milagre que o Senhor fez na minha vida foi esse. Foi Ele ter me defendido. Ele entrou. Quando eu me calei e falei que só queria orar, e minha mãe... ruim, porque minha mãe sempre teve, ela é mais sensível. Eu fui orar, porque ela pregou para mim que a oração resolvia, então eu li também que ela ia resolver. Então eu falei, pois eu quero ver.
E isso Que aconteceu milagre, na minha hein? vida. Aos meus de 13 para 14 anos, o Senhor me deu esse livramento. Irmã, a gente partindo já para o final, passou uma hora que a gente nem viu. Já? Já. Misericórdia. Assim, uma última parte voltada para o pessoal que nos assiste. A Marciane, que desde de berço evangélico passou por todos esses processos, hoje é pregadora e missionária, e que gosta de estudar a palavra de Deus. O que você deixaria, assim, não somente para os nossos adolescentes, mas para toda a igreja de Jesus? O que você deixaria, assim, de palavra e de conselho para eles? O conselho que eu dou em primeiro: ore, leia e converse com ele no teu particular. Porque quando você tem tudo isso junto, nada te tira do foco, como eu já falei. Então, o conselho que eu dou: ore, vigie também, porque não adianta a gente orar e não vigiar, né? Exatamente. Não vai agregar em nada. Então, ore, vigie, lê a palavra do Senhor. Não busque, às vezes, eu gosto de falar isso, às vezes tem coisa que o Senhor, Ele quer que você se aconselhe com alguém, que você tenha alguém para compartilhar a tua dor. Mas tem coisa que o Senhor quer que você entre dentro do teu quarto e fale sozinho. Porque não vai ter amigo que vai te ajudar, somente Ele. Então, procure buscar discernimento da palavra do Senhor. Peça a Ele discernimento e você vai saber o caminho certo de seguir. Nada vai te tirar desse lugar. Agora, direcionado para os nossos adolescentes, que é aquele pontinho mais Sensível. O que você deixaria para eles? Eu vou deixar o exemplo para ele de Daniel. Não importa se você entrou na Babilônia, saiba de uma coisa: a Babilônia não é teu lugar. Você pode estar lá dentro, mas você não faz parte dela. Você é de Jerusalém. Quem é de Jerusalém não entra em qualquer banquete, não come com qualquer banquete, prefere se preservar. Amém. Amém. Muito É obrigado, a primeira irmã. vez que deixam esse conselho, não, né? Oi? No podcast. O quê? Não é a primeira vez que as considerações finais fala de Davi. Ou De Daniel, né? De Daniel. De Daniel. Não foi a não, primeira. são várias. Justamente por causa da essência, né? Eu queria até concluir o que eu estava falando sobre isso. Então, por mais que você sofra por preservar a sua essência, assim como Daniel e os seus amigos, eles foram levados, escravizados para uma terra estranha que adoravam outros deuses, e naquele cenário eles podiam se esquecer de Deus, pensando que Deus esqueceu deles. Mas não, eles se manteram firmes e falaram: não, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. E pegando assim, mais específico com os adolescentes, vocês passam muito por isso, de estarem em ambientes que não... alguns que vocês têm que estar, que é a escola, né? E outros que vocês procuram também. Esses dias eu até estava pensando sobre uma ilustração. Eu vendo camisetas, né? Então, tem vários tipos de tamanhos as camisetas. E aí eu estava refletindo. A camiseta, você veste o seu tamanho, certinho. Mas e o que acontece se você vestir uma camiseta muito menor do que você veste? Vai ficar muito apertado, vai ficar, né, gritando ali. E se você também usar uma camiseta que é muito maior do seu tamanho, vai ficar aquela coisa larga, né, um balãozão. Sim. Então, o que eu aprendi nisso? Sobre você vestir o seu tamanho. Se você é cristão, você está vestindo o seu tamanho certinho. Se você for pegar as coisas do mundo, né, ou uma coisa muito apertadinha, ou uma coisa muito larga, vai ficar estranho, não é o seu lugar. Então, vista o seu tamanho. Seja um verdadeiro cristão, independente se o amiguinho fala assim: nossa, mas se você não faz tal coisa, você é estranho. Mas não, mantenha firme, a sua fé em Deus vale mais do que dar ouvido a o que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem, se você fizer coisas boas, elas vão falar. Se você fizer coisas ruins, elas vão falar. De qualquer jeito, vão falar. Entendeu? Tanto para o bem como para o mal, vão falar. Então,
Seja quem Deus quer que você seja. Não dê ouvidos a ninguém. Seja um verdadeiro cristão e que as pessoas possam ver Cristo em você. Porque não adianta você só falar, eu sou crente e a sua vida é toda torta. Porque aí você está dando um mau exemplo e aí as pessoas vão usar aquela típica palavra. Eu vou ir para a igreja para ser como aquele ali. Então não seja esse mau exemplo. Pelo amor de Deus, seja um verdadeiro cristão. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, né? Saber diferenciar o que é do mundo e o que é de Deus. Isso. E ver o que mais importa para sua vida. E não deixe Jesus por nada. Irmão, muito obrigado por compartilhar a sua história. Desculpa aí que hoje eu acabei falando um pouquinho demais sobre a minha história também. Mas muito obrigado. Obrigada São a vocês. conselhos valiosíssimos, né? E que você também tenha um coração missionário, se esteja disponível para a obra. Amém? Muito obrigado, irmão. Sim, sempre se reflita. Eu sempre gosto de dizer, apesar que quando eu fui no podcast da Thaís, eu falei no finalzinho. Eu passei por um apuro quando eu falei que eu queria ser missionário para o Hélio. Tinha acabado de voltar para Jesus. Aí eu falei assim, eu tenho no meu coração e ferve isso. Aí eu falei assim, eu quero me tornar missionário. Aí eu recebi a resposta assim, você ora pelo pessoal da sua casa? Eu assim, eu estou voltando a orar. Aí então volte a orar. Aí depois, eu quero ser missionário, o que eu devo fazer? Você ora pelo seu vizinho? Aí ainda não estou nesse nível ainda. Jerusalém começa aí, né? Sim, até que eu fui, Deus foi dando projetos, a gente foi correndo atrás, e hoje cada dia que passa, cada mês, cada ano, esse negócio continua queimando. Posso falar uma coisa para vocês antes de terminar? Deve. Eu tenho outros irmãos. Na verdade, somos em 18, ninguém se assusta. E quando eu me lembrei, quando eu encontrei esses outros irmãos, a maioria deles está afastado dos caminhos do Senhor. E quando eu fui buscar de encontrar, ver eles, hoje eles mandam mensagem e falam, eu estou voltando para a igreja porque eu quero ser igual você. Entendeu? Porque quando eu falava para o Senhor, eu quero ser missionária, mas a primeira casa que eu quero ganhar é a minha. Hoje os meus irmãos me procuram como referência para orar, minha referência para contar um testemunho. Então isso é a melhor coisa. Começa dentro da tua casa. Porque se você não ganhar primeiro o teu campo que você conhece, você não ganha nenhum outro lugar. Porque se ninguém na tua casa te valoriza, quem vai te valorizar? Quando Jesus ele sai lá de Nazaré, que alguém vem alguma coisa boa, que ele volta, ele mostra ao contrário do que eles pensaram. E os de casa são os que nos conhecem melhor que todo mundo. Exatamente. Apesar que depois de tudo que passou, depois de tudo que Deus realizou assim na minha vida, aí teve um tempo que minha avó veio me perguntar da Bíblia. Falei, vó, você, esposa de Antônio Durão, quer perguntar de Bíblia? Pelo amor de Deus. Aí eu fui vendo como Deus foi moldando. Apesar que hoje, é que nem eu te disse, qualquer oportunidade que eu tenho, que eu falei no podcast da Thaís, invista em missões. Missões não é só você ir para outro estado, outro país. É você contribuir com a obra. É você buscar ser um intercessor. É você ajudar o vizinho que necessita. Ser missionário é ser um discípulo de Jesus Cristo. É segurar a corda de quem está do outro lado. Exatamente. O poço está lá, mas Exatamente. você está segurando a corda. Então, a mesma coisa que eu falei lá, eu vou falar aqui, invista em missões, procure estudar a palavra do Senhor para não confundir a palavra de Deus com heresia e sempre busque aprimorar o conhecimento com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não é besta não. Ele requer um esforço seu. Então, sempre busca o Senhor conforme Deus te dá força, entendimento e sabedoria. Reflita em pessoas que você vê que realmente são de Deus, como a Marciane também é um exemplo muito grande na minha vida. Obrigada. Uma pessoa que orou quando estava só carcaço. O terno era maior do que ele. Aquele fininha, gravata desse tamanho. Nem era da igreja, minha mãe chamava, eu acompanhava ela, mas eu sempre queria estar com a melhor roupa que eu podia estar. E é isso, Mar. Obrigada muito a vocês obrigado também. de todo o coração. E eu vou deixar uma palavra para vocês. Fica no livro de Isaías 66:14.
e a mão do Senhor se fará notória sobre a vida de vocês. Então, independente do que aconteça, que vocês sabem que esse projeto aqui, para muitos, não é nada, mas está alcançando vidas além do que vocês podem imaginar. E que vocês continuem. Porque isso daqui é uma ferramenta que o Senhor deu na mão de vocês para alcançar vidas muito além do que vocês possam imaginar. Amém? Amém. Deus abençoe. Má, novamente eu quero te agradecer muito por mais um pedido que a gente tem feito, você atender. E deixa aqui o abraço do aconchego da família, né? Que não dá para deixar de fora. Amém. Mais uma vez, amo você, as meninas, o esposo. Ia falar o apelido dele, mas deixa quieto. Não pode. Mas é isso, gente. Deus abençoe. Amém. A todos vocês que acompanharam até agora. Deus abençoe ricamente. Compartilhe esse vídeo, porque é um ato de missões, porque vai alcançar mais vidas. E é isso, gente. Rafa? Amém. Deus abençoe e até o próximo.